canal Sou Cê Novo por aqui, eu sou a Marina, sou nutricionista e cozinheira. Esse canal é dedicado à alimentação saudável e hoje eu tenho o prazer de começar uma série de vídeos completamente diferente. Porque eu sou uma pessoa limitada, eu não tenho todo o conhecimento do mundo, por isso estou chamando os meus amigos que têm mais conhecimento em áreas específicas do que eu, para me ajudar a me ensinar e ensinar vocês também sobre nutrição. Hoje eu tenho meu amigo Lucas. Oi, Lu. Oi, gente. O Lucas é nutricionista, estudou comigo na faculdade, na UNB. Muito tempo, né? Mais do que a gente precisa ficar falando. E depois foi fazer residência. Isso Em mesmo. que mesmo? Em saúde da criança, multiprofissional em saúde da criança. E ainda dentro disso ele se especializou ainda mais para falar de um assunto que eu recebo muitas dúvidas e que, francamente, eu também tenho dúvidas, que é diabetes. Por que você escolheu diabetes? Então, foi dentro da residência mesmo que eu entendi esse assunto como sendo muito legal. Eu comecei a trabalhar com crianças que tinham especialmente diabetes tipo 1, atendendo ali alguns adultos também que tinham essa doença e alguns que tinham diabetes tipo 2, que entram em outro quadro, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas o que eu achei interessante foi quebrar muito dos mitos que existem a respeito da doença e que acabam limitando a vida da pessoa sem precisar. Então muitas pessoas vivem com diabetes achando que elas precisam restringir grande parte da alimentação, das atividades que elas podem fazer ao longo do dia, quando na verdade se a gente faz um tratamento individualizado, específico para aquela pessoa, ela consegue viver uma vida normal. Ótimo, super legal. Uma das perguntas que eu mais recebo, ou pedidos que eu recebo, são pessoas querendo receitas para diabéticos, ou cardápios para diabéticos, ou marmitas para diabéticos. E a minha resposta geralmente é: tem mais de 200 vídeos aqui no canal que você pode fazer ou adaptar e que cabem na alimentação de um diabético, né? Então, não necessariamente eu preciso fazer uma sopa para diabéticos, uma salada para diabéticos, tem muitas e muitas opções. Eu acho que isso é o principal que o diabético tem que aprender, né? Como é que ele vai viver na vida normal. Com certeza. E o engraçado é que algumas receitas suas eu até passei para pacientes. Aê! Porque a gente tem que perceber isso. Sendo comida de verdade, a gente fazendo um equilíbrio ali de nutrientes, não tem razão para a gente restringir a alimentação. Então, o que as pessoas têm que aprender é a tirar esse rótulo. A tirar esse label aí que fala esse é para diabetes, esse é para tal doença. A gente precisa entender profundamente a doença para saber se vai existir alguma restrição. E o que eu tenho percebido é que para diabetes a gente consegue fazer basicamente qualquer coisa. O que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai fazer uma lasanha que é vegetariana por acaso, mas ela é de abóbora principalmente, justamente para a gente poder incorporar tanto a proteína quanto um equilíbrio de carboidratos e bastante verdura nela. Lasanha, pessoal, massa para diabéticos. Então tá, então a gente vai começar a fazer a receita, você vai dominar aí a nossa cozinha hoje. Gente, o Lucas cozinha, tá? E cozinha muito bem, desde, sei lá, adolescente. A gente tinha meio que uma rivalidadezinha no curso de técnica dietética. Eu tenho a rivalidade só do seu lado, porque eu me garanti, então muito bom. Olha só, que absurdo isso. Aí, ele vai hoje dominar a cozinha, eu vou aprender com você e vou fazer muitas perguntas enquanto a gente prepara. Beleza, por qual camada da nossa lasanha a gente vai começar? Então a gente vai começar com a base da lasanha, que é um molho, né? A gente vai fazer um molho bechamel, que a base é leite e queijo, para depois começar a fazer os outros ingredientes. A lasanha é super rápida de fazer, a parte mais complicada mesmo é essa de deixar a abóbora assando ali, mas já está adiantando essa parte para a gente poder fazer o resto rapidinho. A gente vai começar fazendo o roux então, que é a base para esse molho bechamel, é o que engrossa o molho, é o que deixa ele consistente. E o roux, ele é muito interessante porque ele é muito versátil para a maioria dos molhos, ele não serve só para molho branco. A base dele é que a gente vai dar uma refogada na farinha de trigo com a manteiga. Então a gente começa derretendo a manteiga aqui até ela ficar totalmente líquida. Não deixa ela queimar, não deixa ela escurecer, especialmente porque esse é um molho branco. Então quando ela já estiver totalmente derretida, a gente vai colocar a farinha aqui no meio. Vamos lá! Acho que a gente tem que começar com a pergunta que é diabetes, né? Então, a gente tem um pouco de dificuldade para responder essa pergunta, porque tem vários tipos de diabetes, né? Então, o diabetes, o que vai ser no final das contas quando a gente está conversando nesse nível? Vai ser o aumento do açúcar, da glicose no sangue. Então, isso pode acontecer de diferentes formas. Pode acontecer pela ausência de insulina, pode acontecer pela falha no funcionamento da insulina ou na falha do funcionamento dos receptores de insulina. Então, a gente tem hoje dois tipos principais de diabetes, que é o diabetes tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1, ele é uma falha realmente na produção dessa insulina. Então, o que vai acontecer é que uma doença autoimune, uma doença que o próprio corpo ele acaba criando anticorpos ali contra um órgão, contra um tecido, vai destruir as células produtoras de insulina no pâncreas. E aí, por conta disso, o corpo não vai ter mais insulina circulante. O que isso acontece é que a pessoa vai ter uma deficiência desse hormônio e vai ter que repor o hormônio.
Então, quando as pessoas perguntam muito, qual que é o tratamento do diabetes tipo 1? Reposição de insulina. A nutrição vai entrar nisso justamente para a gente ter um equilíbrio na alimentação, não causar nenhuma piora desses receptores de insulina, por exemplo, e garantir o desenvolvimento saudável no caso de crianças, né, que é o principal, assim. Existe um campo muito interessante na área do diabetes tipo 1, que é da contagem de carboidratos. E a contagem de carboidratos faz com que a gente consiga ajustar a insulina para a alimentação da pessoa. Isso é extremamente importante para a gente conseguir um controle glicêmico legal. Então a insulina vem de fora, já que a pessoa não consegue produzir sozinha, isso geralmente por fatores genéticos, né, uma doença autoimune. E a insulina vem por fora e, ao mesmo tempo, você ajuda na dieta a balancear os carboidratos que você está oferecendo para que essa insulina e esses carboidratos fechem na conta e a pessoa continue vivendo normalmente comendo carboidratos. Exatamente. E é interessante que a pessoa continue comendo carboidratos porque isso facilita o controle glicêmico. Por mais que a gente tenha uma ideia de que o carboidrato sempre vai atrapalhar, não, o carboidrato ele é um nutriente importante que ajuda o corpo a produzir energia. Então, no caso de crianças, é extremamente importante que ele esteja presente. Existem algumas pessoas que trabalham numa linha low carb, só que ela é uma ferramenta. Assim como é uma ferramenta para adulto, para quem quer perder peso, não deve ser obrigatório e nem necessariamente fazer parte do tratamento. É uma estratégia. Exatamente. Em alguns momentos pode ser que dê certo, para algumas pessoas pode ser que não dê certo nunca. Então, é uma opção que a gente oferece, mas não é algo que a gente estimula os pacientes a fazer. Entendi. Quando o paciente chega, especialmente quando ele acabou de descobrir a doença, ele não está assim muito disposto a tirar todos os carboidratos da sua vida, fazer uma low carb, nunca mais comer uma lasanha. Ele está disposto, primeiro que ele está chateado com esse diagnóstico e agora ele vai querer ver como é que ele vai viver a vida dele depois disso, né? A gente chama inclusive de uma fase de luto, é uma fase onde a pessoa está reaprendendo a viver. Não é só a alimentação que muda, a rotina muda, então ela tem que começar a pensar em coisas que ela nunca tinha pensado. Eu prefiro que a gente mude o mínimo possível a alimentação nessa parte, só adequando realmente o que é necessário e ajudando as pessoas a entenderem o que é uma refeição equilibrada. E para isso o carboidrato está lá. Se mais para frente a gente quiser fazer uma retirada desse carboidrato, muitas vezes isso vai ser benéfico em algumas situações. Até porque as fases de vida dessa pessoa vão mudar, né? Com certeza. Assim, os objetivos dessa pessoa vão mudar, ela vai viver com a diabetes para sempre. Exatamente. E a diabetes tipo 2? Então, o diabetes tipo 2 ele é mais comum em adultos, justamente porque ele acontece devido a um problema no receptor. Tem alguns diabetes específicos que vão acontecer em crianças também, seguindo esse mesmo mecanismo, mas eles são extremamente raros. A gente chama eles de monogênicos. Mas no caso do adulto, muitas vezes o diabetes tipo 2, na maioria das vezes, ele vai ser precedido por um sobrepeso ou uma obesidade. Um excesso de gordura corporal que vai causar inflamação e outros mecanismos também que vão machucando, que vão atrapalhando o funcionamento dos receptores de insulina. O que acontece não é que a pessoa para de produzir insulina, é que a quantidade que ela tem não é suficiente, justamente porque os receptores não funcionam. Então a gente vai ter que entrar com medicações... Na verdade, ela produz mais. Não? Insulina? Algumas vezes ela vai começar a produzir mais, automaticamente. Meu Deus, como é que era na faculdade mesmo? Não, mas é assim mesmo. Na maioria das vezes, quando a pessoa começa a ganhar peso, vai aumentando a insulina gradualmente. Pode chegar num ponto em que o pâncreas ele vai entrando em falência e aí ela vai ter uma diminuição na produção de insulina. Entendi. Só que o problema mesmo que vai acontecer ali são os receptores que não estão funcionando direito. Muitas vezes até por conta do excesso de gordura. Então não adianta você dar insulina para esse paciente. Vai chegar um momento que vai ser necessário. Então, primeiro vai ser trabalhado medicações para diminuir a glicose na marra. Porque, lembrando, o problema final é o excesso de glicose. É ele que vai causar todas as comorbidades que a gente chama, todos os problemas que o diabetes traz. Então, o problema vascular, o problema nos olhos, tudo isso vai ser causado por conta do excesso de açúcar. Então, nesse primeiro momento, o que a gente quer fazer é que esse paciente não tenha esse problema. Então, vão entrar medicações ali para poder reduzir essa glicemia e para poder ajudar no funcionamento dos receptores em algumas vezes. Chega um ponto em que o pâncreas ele vai entrando em falência justamente porque ele está produzindo excesso, ou então porque o excesso de açúcar começa a matar o pâncreas. E aí a pessoa vai precisar de usar insulina, justamente porque está faltando. Então isso que a gente vai precisar avaliar para ver qual que é o momento certo, e o endocrinologista vai ter que fazer esse acompanhamento muito próximo, para saber qual que é o momento de entrar com cada medicação e quando que ela vai ser mais efetiva. Muito individualizado. Muito, e isso é muito importante. Não é todo paciente que usa todas as medicações. Existem estágios da doença. E pessoas que respondem a uma medicação e não a outra, né? Aí agora a gente vai colocando o leite aos pouquinhos, pra gente não deixar embolar. A mágica do roux é que ele já facilita pra gente não ter nenhum gruminho de farinha no final. Justamente porque ele já tá misturado com gordura, e isso facilita com que a farinha não embole, não faça aqueles gruminhos que a gente vê quando tá fazendo um chocolate quente, quando tá fazendo um molho branco, alguma coisa assim.
Mas vem cá, tem carboidrato na massa, Uhum. tem carboidrato no roux, Isso. que é a farinha. Isso. São carboidratos simples. Uhum. Pode isso, doutor? Com certeza, com certeza. Essa pergunta aparece muito e as pessoas já acham que, por exemplo, no diabetes vai precisar usar só os integrais para sempre, nunca mais eu vou poder comer um pão branco na vida. Só que não é assim que funciona. A gente tem que sempre pensar mais na refeição do que no alimento puro. Então, se a gente está trabalhando com uma refeição aqui que tem proteína, que tem fibra, que vem dos vegetais, vem do queijo, então a gente não tem necessidade de colocar tudo integral. As fibras, elas não são importantes simplesmente para o controle glicêmico, elas são importantes para o intestino, elas são importantes para a saciedade, então elas vão estar presentes em todos os alimentos. Eu gosto de pensar que o integral, ele pode estar presente caso você goste dele, caso ele faça parte da sua rotina, mas ele não é obrigatório. Tem outras maneiras de colocar as fibras e os integrais trazem basicamente ali mais fibras. Todos os nutrientes a gente consegue obter da alimentação de diferentes formas. Não existe nenhum alimento obrigatório para ninguém. A gente pode trocar qualquer um. Então não tem necessidade de a gente ficar pensando, ah, é só integral? Não precisa. Mas então, numa refeição, primeiro que eu não vou pensar em alimentos isolados, porque a gente não come alimentos isolados, a gente come refeições. Para montar uma refeição que me permita comer carboidratos, mas de uma forma que não vai me prejudicar como diabético, o que eu preciso colocar nela? Então, a gente precisa pensar na proteína. Isso é um nutriente extremamente importante. Para crianças especificamente, a gente está pensando no crescimento, mas para todo mundo, porque a proteína ela é o tijolinho para a construção de qualquer coisa, inclusive para a construção de hormônios. Muitas vezes os alimentos proteicos eles acabam sendo negligenciados, ou então a gente coloca muito gordurosos e aí acaba tendo uma pouca quantidade de proteína. Então é o nutriente que eu mais penso, é o que eu sempre penso em primeiro lugar quando eu vou estabelecer essas refeições. Depois que a gente pensa na proteína, a gente tem que pensar nas verduras. Nas verduras ou nas frutas ali, dependendo da refeição. Por quê? Porque são as principais fontes de vitaminas e minerais. Então, não dá pra gente negligenciar elas em nenhum momento. Qualquer refeição tem que ter ou fruta ou verdura. Então, com essas duas regrinhas aí, proteína, fruta ou verdura, a gente consegue colocar o carboidrato tranquilo. E aí, da onde vão vir esses nutrientes, a gente escolhe. Pode escolher. Se a gente estiver pensando num prato de almoço normal, a gente tem ali proteína vindo da carne e do feijão. A gente tem carboidrato vindo do arroz e do feijão. O feijão tem carboidrato, é importante lembrar disso. E a gente tem as verduras da salada, da verdura cozida. Então tudo isso vai trazer os nutrientes que a gente precisa, sem faltar nada, sem ter nada sobrando ali. E a quantidade? Porque eu também não posso falar assim, meu prato tem aqui 2 fatias de tomate, uma folha de alface, trocentas colheres de arroz e de feijão e um pouquinho de carne, né? A quantidade nesse momento importa. O que eu costumo falar para crianças especificamente é que a gente não deve restringir quantidade de comida para elas. Em nenhuma situação. Mesmo no tratamento da obesidade, que é uma doença que eu acompanho também. Por quê? Porque a criança ela tem um mecanismo de fome e saciedade muito bem preservado. Que na maioria das vezes ele só vai ser prejudicado se a gente estiver colocando muito alimento industrializado, muito alimento extremamente denso caloricamente, que são os doces, são os industrializados gordurosos, os biscoitos e tudo mais. E isso não vai acontecer no caso que eu tô falando aqui, tô falando de comida de verdade, né? Então, primeiro ponto disso aí. Então, para crianças, a gente não vai falar, tipo, quantas colheres de arroz, quantas colheres de feijão. A gente vai falar de proporções. E aí, um exercício que eu faço muito com eles é o de dividir o prato. Que a gente divide ele. Já fiz tantas vezes aqui no canal, tá vendo? Ajuda demais. Olha aí, ó, tem gente me apoiando. Pois é. A gente divide o prato para mostrar o quê? Que a metade dele tem que ser de verduras. Se a gente vai pensando no almoço e no jantar. Pode ser verdura cozida ou verdura crua. Isso a gente decide de acordo com a preferência da pessoa e de acordo com aquela refeição. Esse molho tá bonito, gente. Tá bonito. A gente tá usando leite, pode ser qualquer leite, pode ser leite normal. Mas o Lucas é um pouquinho intolerante. Então a gente tá usando pra balancear um leite de castanha. E o leite de castanha em si, ele já é mais espessante. Olha como o roux tá cremoso e brilhante. Tá lindo. Agora a gente só deixa ele ferver assim por 1 minuto, né, pra farinha cozinhar. E aí a gente vai colocar o queijo, uma parte do queijo, né, pra dar sabor e pra dar um pouquinho mais de textura também. Aí aqui a gente vai colocar alguns temperinhos também pra dar um pouco mais de sabor. Temperos a gente vai ter que falar deles, que eles são muito importantes também, tá? Tá, beleza. Daqui a pouco a gente fala sobre temperos então, porque acho que tá muito interessante essa questão do prato. Então você bota metade de verduras. Pois é, metade de verduras é onde a gente vai começar. Se a gente enche o prato de verdura, fica muito mais fácil de não exagerar em nada. Depois, na outra metade sobrou... Cruas e cozidas. Cruas e cozidas. Salada, refogadas, assadas. Tudo. Tanto que as nossas verduras aqui nessa refeição estão vindo onde? Dentro da lasanha. A gente vai colocar espinafre e abóbora. Então são duas que estão cozidas ali, mas a gente está com uma variedade interessante de cores e de nutrientes. Então, o que a gente vai fazer nesse outro lado do prato que sobrou? A gente vai dividir ele em 3. Nessas 3 partes, a gente vai colocar o arroz, feijão e a carne. Então aí não tem exagero de carboidrato.
O arroz e o feijão na mesma quantidade ajuda a gente a ter uma proporção legal de fibras, mesmo que a gente não esteja usando arroz integral. Então, especialmente para crianças que não gostam muito, né, tendem a não achar tão legal o integral, eu costumo fazer isso com elas. Ó, a gente não precisa comer integral, mas o feijão é importante. Só feijão? Não, algum do grupo das leguminosas. Então a gente tem feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, fava, feijão branco, um monte desses aí. E eu acho que isso é muito legal na nutrição, porque quando a gente volta, a gente estava falando sobre coisas específicas como obesidade, diabetes ou simplesmente alimentação saudável, a gente volta para a comida de verdade. A gente volta para o padrão brasileiro, o prato brasileiro. A gente ajusta algumas coisinhas, mas é meio que a mesma estratégia para todo mundo, com algumas particularidades, claro, mas a base é para todo mundo. Então, um prato desse, se você descobriu que você tem diabetes, ou que uma criança da sua família tem diabetes, você não vai precisar mudar o cardápio a ponto de afetar a família, assim, meu Deus, agora eu tenho que fazer 2 comidas, uma para o diabético e uma para o que não é diabético. É a mesma comida. E, inclusive, fazer isso é muito prejudicial para a criança, sabe? Fazer a comida diferente, fazer a comida que ela vai comer e a outra que os outros podem comer, isso faz mal para a criança psicologicamente. E é uma das questões do diabetes que tem sido cada vez mais abordada e mais estudada, porque por ser uma doença crônica, as pessoas precisam entender que elas vão conviver com isso a vida inteira. Então, mais importante do que eu ter um controle glicêmico naquela semana que a criança acabou de sair do hospital, é importante que ela entenda que essa doença não vai trazer limitação para a vida dela. Não, e ela tá criando um relacionamento com a comida nessa fase. Exatamente. Se você torna a comida uma coisa que dá medo, ou uma coisa que diferencia ela de todo mundo, ou uma coisa que ela precisa controlar, ou uma coisa que vai trazer uma apreensão para ela, você tá trazendo essa marca para sempre. Então, eu acho que é muito importante ter equilíbrio na estratégia para tratar com a criança o relacionamento com a comida, né? Então, agora a gente vai usar uma misturinha aqui de parmesão com queijo do reino? É queijo colonial. Colonial. Agora a gente vai colocar essa parte desse queijo aqui e o restante ali, que é a mussarela de búfala, vai na lasanha. A gente pode usar outro queijo, a gente pode usar uma mussarela normal aqui também. A mussarela de búfala dá um gostinho mais interessante e ela é um pouco mais leve também no sabor. Então ela não vai impactar tanto assim na nossa abóbora, no nosso espinafre ali, que também estão presentes. Assim fala quando parar. Então, eu acho que você pode... Eu sabia que isso ia acontecer. Isso acontece simplesmente 100% das vezes que eu faço. A gente pode ralar fora porque vai bastante. Olha, o Matheus ama nossa escala, ele nunca bota o suficiente esse problema. Maravilhoso. Você sabia que ela tem propriedades alucinógenas? Sério? Quando usada em excesso? Quando usada em excesso, Tipo, o pessoal se você usava pra comeu ficar inteira. loucão. Tipo, eles ralavam no colher de sopa e blu, Cara, a esse nível moleque tá cogumelos, difícil. assim. A gente tem algumas estratégias específicas para cada doença, mas a gente consegue usar o alimento para todas elas. Então, no caso da noz moscada, a gente tem uma propriedade sim, de controle glicêmico, que é bem interessante. A gente não consegue usar na quantidade que chegaria realmente a controlar, mas é claro que a gente está usando vários temperos diferentes, então o efeito deles juntos vai ser muito benéfico. Mas além disso, a gente tem um efeito muito legal para controle de gases, de distensão abdominal, enjoo. E alguns estudos mostram até que para questões inflamatórias mais graves, porque a noz moscada é muito, muito concentrada em algumas substâncias chamadas polifenóis, em fibras, e eu deixei ela cair dentro da panela. É clássico. E aí? Pronto, já chega. Já achou? Já pegou? Já chega. Não queimou o dente? O dedo? Não peguei. Ah. Já chega de noz moscada. Chega, nem acredito. Não, delícia. Mas olha, não é só noz moscada. Não, a gente vai Já colocar pensou? pimenta aqui também. Não, eu digo como propriedade. Porque quando você Ah, fala tá, assim, beleza. noz moscada é ótimo pra isso. As pessoas começam a colocar noz moscada em todos os preparos para sempre. Pois é. Tipo o açafrão, ultimamente. Isso é uma loucura. A gente tem que lembrar que comida é, acima de tudo, pra gente se alimentar, pra gente estar ali no meio da família, com temperos que a gente goste, que a gente tem uma história com eles. Então tudo isso faz parte. Tem raríssimas exceções em que eu vou falar, usa esse alimento exclusivamente pela propriedade funcional dele, porque eu tô tratando o alimento como uma medicação, quase. Isso é específico, isso tem que ser orientado por um profissional. Porque quando você faz isso, tem que lembrar que medicação tem efeito colateral. Então, se eu for usar, por exemplo, o açafrão como uma propriedade medicinal, eu vou usar uma quantidade muito grande, que pode gerar ali efeitos de distensão abdominal, de náusea, então tudo isso tem que ser muito controlado. Agora, quando a gente está falando de colocar na comida, todos os temperos vão trazer algum efeito muito benéfico, tirando as porcarias, né? Sazão, Sim, isso você aí não é falou de tempero. comida mesmo. Tá falando de comida. Mas aí, assim, açafrão, pimenta, páprica, todos esses, especialmente os mais coloridos, que tem uma cor mais forte, eles vão ter uma quantidade muito grande de componentes antioxidantes, que são extremamente importantes, especialmente para o tratamento do diabetes tipo 2. Porque grande parte do problema que a gente falou dos receptores de insulina vem por conta da inflamação.
E a inflamação, ela é muito bem tratada por meio de antioxidantes. A gente consegue usar muitos componentes anti-inflamatórios que vêm dos temperos, que vêm das verduras, para poder ajudar no funcionamento desses receptores. Então, é ótimo falar sempre de usar muito tempero. Quanto mais tempero, melhor. Então, pode colocar todos, pode colocar o que você mais gosta, pode colocar na quantidade que você conseguir, porque eles vão fazer muito bem. Maravilha. E o pessoal ainda pergunta, né? Ah, pode usar tempero para criança? Claro que pode, gente. Super pode. A Eu recebo essa pergunta também por causa dos nenéns, né? Uhum. Sempre. A partir de 6 meses, todos os temperos... Pimenta. Que não... Pimenta também. Pimenta, gente. Dá pimenta pra criança, não tem problema. Mas você vai lá na Índia ver se eles não dão pimenta pra neném. Exatamente. É claro que você começa inserindo pequenas quantidades, porque a criança, senão ela vai, né, Assustar. começar a chorar por causa do negócio que queima na língua. Mas em pequenas quantidades você vai colocando sabores que, de preferência, são os sabores que a sua família come, né, numa alimentação de neném. Então, se a sua família come apimentado, você começa botando um pouquinho de pimenta assim pro neném, pouquinho, e aí a criança vai aumentando a quantidade ao longo do tempo. Aí eu comecei aqui só a refogar o espinafre pra ele murchar com um pouco de azeite. A espinafre ele tem que dar uma murchadinha, porque senão, na hora que ele vai pra lasanha, ele solta muita água. Aham. Aí não fica tão legal a consistência. Não, vocês vão ver que vai sobrar 2 colheres aqui de... Tá bom, exagerei, mas vai diminuir muito. E aí, tá gostando? É legal, tá divertido. Tá ficando bom, tá? As perguntas estão interessantes. Estão dando muito As assunto. perguntas são elementares, mas as respostas estão ótimas. Espinafre refogado é um sabor que a gente vai usar. O nosso molho de bechamel com queijo tá aí também prontinho. Tem aqui sálvia picadinha, mussarela de búfala e a nossa mistura de vegetais que a gente assou, que são abóbora, cebola, sálvia, alho, azeite, sal, que a gente assou com papel alumínio até ficar bem macio pra gente montar. Vai dar uma doçurinha aí pra nossa... Com certeza. E a outra opção que a gente pode fazer, esse aqui, para pessoas que estão com necessidade de reduzir um pouco o consumo de carboidratos, lembrando que isso é uma estratégia definida com o profissional, né? Dá pra gente fazer essa lasanha sem macarrão. Então dá pra gente usar a abóbora, e ao invés de cortar ela em cubinhos, a gente corta ela em fatias grandes. E ela vai ser o macarrão. Como se fosse a massa de macarrão. Exatamente. Que nem o pessoal faz com a abobrinha. Isso, desse jeito mesmo. E aí dá pra montar, Berinjela. fica deliciosa. Já fiz assim algumas vezes, fica muito, muito boa. Então, por exemplo, se a pessoa quer comer arroz com isso aqui, aí eu já recomendaria fazer. Não fazer sem a massa, né? Porque se ficar carboidrato com carboidrato com carboidrato, não fica tão legal. Geralmente, o que eu recomendo para as pessoas? Ah, pode misturar 2 tipos de carboidratos? Pode, contanto que você saiba manter a proporção. Só que quando a gente passa para 3, 4 fontes de carboidrato, é muito difícil você medir no olho ali e falar, tá mais ou menos a quantidade de feijão. Então as pessoas começam a extrapolar. E são esses exageros que ao longo de algum tempo vão piorando o controle glicêmico e às vezes aumentando o peso, que também atrapalha no controle do diabetes. Então a gente tem que ter essa noçãozinha. Onde que eu posso trocar, onde que eu posso substituir para manter a minha refeição equilibrada. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, é um dos aprendizados mais essenciais para quem está lidando com diabetes, seja do tipo 1 quanto do tipo 2. Geralmente quando você vai fazer, você usa massa seca, de pré-cozida. Geralmente eu uso a massa seca também, aquela que tá no rótulo, na embalagem lá, que não precisa cozinhar antes, né? Que é essa mesma vez. Tem que estar isso no rótulo, porque tem algumas que são bem durinhas e a gente precisa cozinhar para depois colocar ela aqui. Se o seu molho ficar muito grosso, você pode colocar um pouquinho mais de água nele também. Ah, tá. O nosso tá numa textura legal aqui para montar. A gente suja o fundo de molho, só para a massa não ficar direto em contato, senão ela pode queimar. Aí agora vai bastante molho em cima. Pega uma colher de sopa pra mim, pra ver se vai dar aqui. Agora então, enquanto você monta, vou fazer perguntas de resposta rápida. Beleza. Eita, Tá. desafio agora. Tipo, pode ou não pode? Sim ou Eita. não, entendeu? Quase tudo vai ser sim, mas vamos. Não sei. Diabético pode comer pão? Sim. Diabético pode comer tapioca? Sim. Diabético pode comer melancia? Sim. Manga? Sim. Banana? Sim. Mais dananica? Sim. Diabético pode comer açúcar? Sim. Como Esse assim, a gente vai doutor? precisar conversar. Ah. Esse é importante a gente falar um pouco, porque o risco que corre, eu acho que esse é o motivo de muitos profissionais falarem que não pode, é das pessoas acharem, não, então eu posso tomar um pote de sorvete depois da macarronada na hora da janta. Aí não, nem eu posso fazer isso, né? Então, o que eu falo para todos os pacientes que têm diabetes? Que a gente precisa de uma alimentação equilibrada.
E que o que está acontecendo hoje em dia é que todo mundo está com uma alimentação desequilibrada, bagunçada. Eu não vou mandar meu avô assistir esse vídeo. Você vai justificar Senão ele vai todos fazer. os doces de leite e rapadura que ele come diariamente. Pois é. Sabe qual que é o maior problema? Que muitas vezes você fala pra pessoa assim, não pode comer açúcar. O que ela faz? Ela compra uma paçoquita diet. Aí a gente vai olhar os ingredientes da paçoquita diet lá, que tem no primeiro ingrediente amendoim, né? Isso é importante. Mas logo depois ela vai ter maltodextrina, que é um tipo de carboidrato refinado, de absorção rápida igual ao açúcar. Como é que deixam a diet ter maltodextrina? Eu pensei que não teria, eu pensei que... Porque o termo diet não quer dizer sem açúcar, ele quer dizer sem um ingrediente específico. Sacarose. Não, qualquer um. Qualquer Pode ser um? diet em sal. Ah, é verdade, né? Então a gente não precisa falar diet. Porque light é reduzido Isso. e diet é isento. Exatamente. Só que a gente começou a fazer, por conta da indústria, essa relação, que sempre o diet é sem açúcar. Sem nenhum tipo de açúcar. Só que o carboidrato, ele tá em vários tipos diferentes de ingredientes. Não só no açúcar sacarose, que é o açúcar de mesa. Então, o açúcar, o carboidrato está no arroz, o carboidrato está na maltodextrina, o carboidrato está na fruta. O exagero do carboidrato em qualquer um desses vai fazer mal. Só que aí se eu estou trocando a paçoquita normal pela paçoquita diet, o que eu estou pensando? Ah, eu quero reduzir o carboidrato. Não está reduzindo. No final das contas vai ter ali uma Então, assim, quantidade nos de rótulos dos alimentos tem um monte de nomes secretos para carboidratos e açúcar que não são açúcar. Exatamente. Lá no perfil do Lucas, se você entrar hoje, vai ter um post explicando sobre isso, tipo um guia dos açúcares escondidos para você. Então, tá aqui embaixo a informação. Qual que é o perfil? O perfil é Lucas Ferreira Nutri. Mas vai estar escrito aqui também. Mas aí assim, o que a gente tem que pensar toda vez que a gente está fazendo esse tipo de troca? Vale a pena do ponto de vista nutricional e vale a pena do ponto de vista de sabor? Tem que valer dos dois. Senão é melhor a gente comer de forma esporádica. Então, dá pra usar o açúcar? Dá. De forma esporádica, equilibrada, pensando no contexto da refeição e do dia inteiro Isso. e dependendo do seu controle da doença. Com certeza. A pessoa que está saindo de uma descompensação grave, eu não vou falar pra ela comer coisa com açúcar, não. Falar, vamos maneirar ali pra gente poder primeiro estabilizar o seu quadro clínico pra você não correr risco de vida, né? Mas a pessoa que tá ali com uma glicemia já estável, um controle da insulina também ok, essa pessoa precisa aprender a usar o açúcar da forma adequada, senão ela vai ficar refém dos adoçantes. Porque tem essa também. Ah, tá bom, eu não posso comer açúcar, doutor. Não pode comer açúcar. Mas eu posso tomar adoçante? Pode tomar adoçante. Aí a pessoa taca adoçante do começo da hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir em todas as refeições. Exatamente. E aí os adoçantes, o que eles são? Aditivos químicos. A gente tem hoje em dia adoçantes naturais, que são extratos de plantas, mas lembrando que extratos de plantas são substâncias extremamente concentradas, que a gente não recebe no alimento normalmente. Então é diferente eu comer o espinafre e eu retirar uma substância que tem no espinafre e usar ela pura. Aquilo lá não é mais comida, aquilo lá já é uma substância química que pode me fazer mal. E o que a gente tem visto com os adoçantes hoje é que a maioria dos adoçantes artificiais vai inclusive piorar o controle glicêmico. Pelo efeito que eles causam no intestino, pelo efeito que eles causam no paladar e até do nosso comportamento Aí alimentar. as pessoas vão perguntar, mas até o stevia? Mas até a sucralose? A sucralose é o pior de todos, inclusive. Que foi uma das que apareceu meio que por último dos artificiais e o pessoal entendeu errado como que ela funcionava. Ah, ela não é absorvida no nosso intestino, ou seja, ela não vai para o sangue. Não, mas o intestino é um órgão extremamente importante. E o fato dela estar lá faz muito mal para ele. Faz mal para as bactérias que vivem lá, que são parte do controle glicêmico. Então, quando a gente começa a exagerar nessas substâncias, a gente vai causar problemas mesmo no corpo. E a gente precisa tomar muito cuidado com o exagero delas. A gente precisa vigiar se essa pessoa não está com o intestino em desbiose, que a gente chama, que é esse intestino com as bactérias desequilibradas. A gente precisa observar se essa pessoa não está extremamente inflamada, que é uma das coisas que os adoçantes artificiais podem causar. Se essa pessoa não tem um problema de controle de pressão. Vários adoçantes têm extremas quantidades muito altas de sódio. Então, tudo isso a gente precisa observar para saber, dá para usar de vez em quando? Dá. Então, quando que eu vou recomendar o uso de adoçante para as pessoas que têm diabetes? Para quem não tem diabetes, eu não recomendo nunca, tá? Para as pessoas que têm diabetes, eu recomendo quando a gente está trabalhando com bebidas que serão consumidas puras. Porque aí o carboidrato ali está muito puro, ele está muito sozinho. Então, se ele for naquele suco, naquele café ali no meio do dia, ele vai entrar muito rápido na corrente sanguínea. Então, a gente vai ter um descontrole da glicemia. Nesses casos, vale a pena a gente utilizar. Agora, no restante, se a gente estiver fazendo uma receita de bolo, por exemplo, dá pra gente reduzir a quantidade de açúcar ao invés de usar adoçante. Dá pra gente acrescentar fibra nesse bolo, dá pra gente colocar fruta nesse bolo pra dar mais sabor. E aí usar menos açúcar. Todo mundo tem que reduzir mais açúcar. Isso, e mesmo assim eu sei que você trabalha essa estratégia de
da pessoa ir ajustando o paladar dela para que ela não precise nem do adoçante na bebida. Então, assim, eu preciso tomar café com açúcar, então eu vou tomar o café com adoçante. Não, você pode, inclusive, tirar o açúcar e o adoçante do café, acostumando o seu paladar a isso. Exatamente, e é o que eu trabalho com todos os meus pacientes. Pra gente poder ter realmente um apreço pelas frutas, por exemplo, a gente precisa aceitar que o sabor doce das frutas é aquele. Não é o sabor que tá na balinha. É um sabor mais suave. Então, os alimentos, eles não têm esse sabor doce intenso. O bolo não precisa ter aquele sabor doce, preguento. Ele pode ter um sabor suave, ele pode ter um sabor mais sutil. E isso a gente usa fruta, a gente usa coberturas feitas com outras coisas para poder dar sabor ao bolo sem colocar um excesso de açúcares ali. Isso eu faço com receitas, eu faço orientando como que a gente prepara o alimento. Então, a parte da química, da alimentação é extremamente importante, da cozinha, da gastronomia, para a gente entender qual ingrediente que a gente troca ali. Isso, para mim, faz total sentido a gente ensinar para o paciente. Porque é assim que ele vai ter domínio mesmo do tratamento dele. Então, nos casos em que eu estou recebendo um paciente totalmente descompensado, vamos maneirar um pouquinho ali no açúcar. Mas à medida que ele vai aprendendo como que a alimentação funciona de forma equilibrada, a gente consegue reintroduzir esse ingrediente. Especialmente pela regra mais simples de todos. O nosso corpo não sabe o que é açúcar, o que é amido. Ele entende a glicose entrando no sangue. Só isso. Então, o que está no arroz, ele vai absorver como glicose. O que está na fruta, ele vai absorver ele como glicose. O que está no açúcar, ele também vai absorver como glicose. Então, se eu combino isso no meio da refeição, eu posso usar sem ter medo. E aí, saiu do forno, né? Tá bonita, Lucas. Bonita, tá ela tá. bonita. A gente tem que experimentar agora pra falar Agora pro povo, tá é bom? a hora. Não sei se assim, a gente Corta. teoricamente. Você quer cortar com essa ou Acho com que dá pra outra? cortar o queijo aqui. Teoricamente, as pessoas falam pra gente esperar, mas eu quero ver quem consegue esperar. Olhando Ela pra esse é aqui. esfriar um pouquinho pra tirar. Porque quando você tira ela muito quente, ela dá uma. Uma mexidinha, né? É. Claro que mesmo a gente conversando muito, não dá pra abordar todos os assuntos, todas as dúvidas da diabetes. Por isso, eu super sugiro que você siga o Lucas. As redes sociais dele estão aqui embaixo. Conteúdo de super qualidade. O Lucas era o meu colega mais inteligente na nutrição, com absoluta certeza. Todo mundo que estudou com a gente sabe disso. Por isso que eu falei, não tinha nem competição, porque... algumas Cara, vezes. o Lucas ia à frente de todo mundo. Então siga o Lucas, e se você gostou desse formato e quer que eu aborde outros assuntos, talvez eu tenha até um convidado em mente, escreva aqui embaixo que eu vou ver os comentários. Eu adorei esse episódio, até porque eu não cozinhei, eu só vou comer. Que coisa mais linda! Bem certinho, ó. Vegetal, carboidrato, completo, num prato só. E gosto também tá interessante. certeza. Não sei, eu ainda não provei. Sentindo esse cheiro aqui, eu não tô nem com dúvida, mas... Ficou bonita, hein? Tá bonita. Ficou bonito. Tem que dizer isso aí. Vou experimentar então. Já vou agradecer. Obrigada, Lucas, por você ter vindo. Muito obrigada por ter cozinhado comigo e respondido todas as minhas dúvidas. Todas as dúvidas? Não, né? Continuo com várias, mas Pode mandar. esclareceu. Depois você vai ter que me mandar os artigos aí pra eu estudar, porque eu tô precisando estudar isso aí. Nossa, a sálvia veio muito bem. Combina com a abóbora, a salva, principalmente. Maravilha. E a nossa moscada. Nossa, ficou muito bom. Ficou melhor do que eu pensei. Eu já tava com expectativa alta, mas tá melhor do que eu pensei. Mas essa receita é maravilhosa. Muito boa mesmo. Deixa eu provar, amor. Cuidado, tá quente. Esse molhinho. Tá muito Uau. bom. Muito bom. Nossa, o Lucas tinha que vir aqui toda semana. Nossa, ficou muito A bom. gente vai deixar a receita com quantidades toda aqui embaixo para as pessoas poderem fazer em casa também. Muito obrigada, Lucas, por ter vindo. A cozinha agradeço está o convite. sempre aberta para você. E
A gente vê vocês na próxima. Tchau!